Primeira e segunda ressurreição. A primeira já aconteceu, a segunda ressurreição já aconteceu, assim prega a escatologia plena. Mas como fica a questão da ressurreição corporal, com o corpo glorioso, que acontece no fim do milênio? Vamos explicar tudo isso no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube Hora do Macabeus, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, junto com o canal do Robson 2.0. E aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu apocalipse do desejo, não tem nada disso, gente. Aqui só tem o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E hoje vamos falar da primeira e segunda ressurreição. Será que já aconteceu lá durante o ano 70? E quem acredita que a segunda ressurreição ainda vai existir, ainda vai acontecer? São os futuristas? Ah, então o preterista parcial também é um futurista? Claro que não, né, gente? Vamos explicar, né, de uma forma detalhada a questão dessa ressurreição do corpo, né, que é um corpo espiritual e celestial. É um corpo espiritual e celestial. A primeira ressurreição é a ressurreição da alma, tá? Mas a gente vai explicar aqui detalhadamente lendo a carta de 1 Coríntios no capítulo 15. A escatologia plena, ela acredita que o milênio aconteceu antes da destruição do templo, tá? Que esse reino milenar, não sei se ele começa exatamente ali com a morte e ressurreição de Cristo e termina ali com a destruição do templo. Eu não entendi muito bem essa questão do reino milenar. O pessoal da escatologia plena tem que explicar melhor isso daí, tá? Porque não se encaixa na cronologia ali do Apocalipse, tá? Não se encaixa. O reino milenar, ele começa depois da grande tribulação e não antes da grande tribulação. Ele começa depois que a besta e o falso profeta são jogados no lago de fogo. E aí você tem a grande tribulação, que é um castigo contra Jerusalém, e você tem ali Gog e Magog, que na verdade Deus protege a cidade querida, que é Jerusalém, tá? Então, antes do reino milenar, Deus castiga, depois do reino milenar, Deus protege. E a escatologia plena diz que, né, Gog e Magog ali faz parte da grande tribulação. Tanto que nessa questão de Gog e Magog, a besta e o falso profeta estão no lago de fogo já. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então precisa explicar melhor onde encaixa o reino milenar antes da destruição do templo. Mas aí o que acontece? Quem acredita que a segunda ressurreição ainda vai existir? O cabra é futurista? Claro que não, gente. A ressurreição dos mortos é um prêmio. A ressurreição dos mortos é para o vencedor. É a esperança do cristão. Não quer dizer que tem que ser futurista para acreditar nessa ressurreição. O Apocalipse, quando fala as coisas que irão acontecer em breve, o Apocalipse fala da grande tribulação, do fim da antiga aliança e quando Deus, ou Jesus Cristo, entrega o reino para a igreja. Pronto, aconteceu o Apocalipse. Apenas que São João coloca como um prêmio para todos os mártires a ressurreição dos mortos no último dia. É um prêmio que ele está colocando ali, ó. Vai chegar um dia que tudo que é material vai deixar de existir e apenas vai existir os corpos gloriosos num reino celestial. Essa é a realidade e a gente não briga com o texto aqui, tá bom, gente? Então, assim, o pessoal da escatologia plena precisa explicar melhor a questão do reino milenar, porque está muito mal explicado isso daí. Tá, gente? Eu, né, tenho o maior respeito pelo pessoal da escatologia plena, mas tá muito mal explicado. Onde encaixa o reino milenar antes da grande tribulação? Antes da destruição do templo? Onde encaixa isso daí? Você vai tirar o capítulo 20 e colocar antes do capítulo 17? Não tem jeito. Tem que explicar melhor a questão da grande tribulação e de Gog e Magog. Gog e Magog é a grande tribulação? Porque são coisas diferentes. Tá? E por que tem uma primeira e segunda ressurreição? Ah, mas o Apocalipse não fala exatamente de segunda ressurreição. Fala sim, se fala da primeira ressurreição, é porque tem a segunda ressurreição. Né? Uma ressurreição ali começa junto com o reino milenar e depois do reino milenar tem um juízo final, onde, né,
mostra que todos ali irão ressuscitar, justos e injustos, e todos irão passar por esse juízo universal. Mas vamos analisar o texto de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, porque eles pregam que a escatologia, né, a escatologia consumada, a escatologia plena, prega que Paulo estava se referindo a uma morte espiritual e uma ressurreição apenas espiritual, e não uma ressurreição espiritual e corporal, com um corpo celestial, tá? Ah, mas Cris Macabeu, você fala que a primeira ressurreição é espiritual. É espiritual da alma. A segunda ressurreição, a ressurreição espiritual do corpo. E São Paulo deixa muito claro isso no texto, tanto que ele compara essa ressurreição com a ressurreição de Cristo. Né? Então vamos lá, vamos mudar a cena aqui. E o texto está aí. Vamos ler o texto todo, tá? Vai ser grande o texto, mas eu acho legal, né, ler todo o texto. São Paulo começa assim: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se conservardes como vou-lo preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele morreu como? Só espiritualmente ou fisicamente? Cristo não morreu espiritualmente, tá, gente? Ele morreu fisicamente. Olha o ênfase que ele está dando aqui na morte de Cristo. E diz assim, ó, foi ressuscitado e ressurgiu, ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E aí ele fala sobre essa ressurreição, que é interessante. Ele fala assim, ó, e apareceu a Cefas e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já estão mortos. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, no qual o apóstolo podia ver, tocar, e esse corpo atravessava as paredes. Olha que interessante como é esse corpo glorioso. Mas é um corpo que você pode ver, tocar. Então, gente, presta atenção. Eu não creio que alguém tenha ressuscitado dessa maneira. A não ser no catolicismo, nós acreditamos que Maria já recebeu esse corpo glorioso, por isso ela aparece, por isso tem as aparições marianas, porque ela já está com esse corpo glorioso. E aí diz assim, depois apareceu a mais de 500, né? E alguns já estão mortos. Olha como ele dá um ênfase nesta morte física aqui. E aí diz, depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim, Paulo, como um abortivo, como eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como diz algum de vós que não há ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Olha, dando ênfase de novo na ressurreição de Cristo. Na ressurreição no qual ele ressuscitou com um corpo glorioso que você podia ver, tocar, e ele atravessava as paredes. Aí diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Por quê? O cristianismo, o fundamento do cristianismo é a ressurreição dos mortos. O cristão, ele vive como estrangeiro nesse mundo em busca da ressurreição dos mortos, gente. É um prêmio para o cristão. Por isso que é um evento único. E São Paulo fala que é um evento único isso aqui. Aí ele diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, vã, né, a nossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, o qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Porque ele fala aqui, ó, também estão perdidos os que morreram em Cristo. Porque essas pessoas,
iriam ressuscitar com seus corpos gloriosos também. Ele está falando de morte física, não de morte espiritual aqui, gente. E você tem a ressurreição espiritual da alma e a ressurreição espiritual do corpo. Ele fala assim, ó. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. O primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque a nossa ressurreição do corpo vai ser igual a dele. E não consta na história da humanidade que alguém tenha ressuscitado com um corpo igual ao dele. Aí consta Maria, mas aí no catolicismo, tá, gente? Nós temos a nossa crença que Maria já recebeu seu corpo glorioso, mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Aí diz assim, ó, com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Olha o ênfase que ele está dando assim. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Que morte que é essa de Adão? A morte que entrou no mundo, gente. A morte, nós morremos. Por quê? Porque a morte entrou no mundo e essa morte não foi derrotada. Nós continuamos, né, a morrer, tá? Cristo venceu a morte dele. Cristo vence a morte dele na ressurreição dos mortos. Ele mostra a vitória dele em cima da morte. Mas um dia a morte vai ser vencida como um todo e não vai existir mais a morte. Quando isso acontece? Na ressurreição do corpo, na ressurreição espiritual do corpo. Aí diz assim, ó. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo, ele é o primeiro. Em seguida, os que forem de Cristo na ocasião da sua vinda. E aqui pega o futurista e pega o pessoal da escatologia consumada. Porque para eles, para o futurista, só existe uma vinda de Cristo, e o pessoal da escatologia plena também só existe uma vinda de Cristo. Gente, vamos, né, tratar a coisa com mais razão. Quando Jesus Cristo apareceu a Paulo, aquilo não foi uma vinda de Cristo? Jesus não veio até Paulo para a conversão? Aquilo foi uma vinda de Cristo, gente. Ah, então ele veio, apareceu a Paulo e depois, então poderia vir no ano 70 em castigo contra Israel. Porque já veio a Paulo. Então entenda que essa vinda que ele está falando aqui, São Paulo não está falando de tribulação aqui, gente. Ele não fala de tribulação nenhuma. Ele não está se referindo à tribulação. Não está falando de castigo contra Israel, não está falando de nada disso. Está falando de ressurreição dos mortos. Essa vinda de Cristo é para a ressurreição dos mortos. E ele fala, depois virá o fim, quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade, toda a dominação. Não me consta que tudo isso aqui também já foi derrotado, né, gente? Não me consta, não. Porque é necessário que ele reine. Que reine? O reino milenar. Até que ponha todos os inimigos debaixo de vossos pés. O último inimigo a ser derrotado é a morte. Que morte é essa daqui que ele está falando que vai ser derrotada? Se ele fala de Adão, da morte de Adão, a morte que entrou no mundo por causa de Adão. Aí ele fala, o último inimigo a ser derrotado é a morte, tá? Porque Deus sujeitou tudo debaixo dos vossos pés. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagens àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, quem intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Não vou entrar nessa questão de batismo em favor dos mortos, tá, gente? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizar por eles? E nós, por que nos expomos a perigo a toda hora? Cada dia, irmãos, expondo-me à morte, tão certo como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati as feras em Éfeso, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqui ele está dando ênfase para aquelas pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos, tá, gente?
Aí eu digo, se já tinha acontecido algum tipo de ressurreição corporal antes, por exemplo, do ano 70, Paulo já teria falado sobre isso, né? Ah, mas e será que aconteceu essa ressurreição depois do ano 70, quando o templo foi destruído? Não há registro na história de que tenha existido essa ressurreição, tá, gente? Como eu falei, o Apocalipse traz a ressurreição espiritual da alma e depois traz uma segunda ressurreição, que aqui fala que é a ressurreição espiritual do corpo. Aí diz assim, ó: não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes, despertai como convém e não pequeis, porque alguns vivem na total ignorância de Deus. Para a vergonha vosso digo. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Aqui vem a pergunta, como ressuscitam os mortos? Ele vai explicar isso aí. E com que corpo vem? Está falando de corpo, então é uma ressurreição corporal, gente. Está falando de corpo, é um corpo celestial espiritual, mas é um corpo. O que nós não vemos no Apocalipse 20, que acontece logo depois da destruição do templo. A gente não vê essa ressurreição corporal, tanto que ele vê as almas. Ele vê as almas daqueles que foram martirizados e que essas almas estavam no céu, junto com Deus nesse reino milenar, nesse reino celestial. Aqui está falando de uma ressurreição do corpo. Ah, é espiritual? É, mas é do corpo. Diz assim, insensato, o que semeias não recobra a vida, sem antes morrer. Que morte que é essa aqui? Então você tem que morrer, para recobrar a vida. Que morte é essa? Morte espiritual? Não, se você morre espiritualmente já era, não tem ressurreição, não tem ressurreição. Então está falando de uma morte física. Aí diz assim, e quando semeias, não semeias o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes do corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a dos homens e a outra dos animais e das aves, difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Tá vendo como ele está dando um ênfase ao corpo físico, material terrestre e ao corpo espiritual celestial? Ele está fazendo um antagonismo entre os dois corpos aqui. Aí diz assim, uma é a claridade do sol, outra a claridade da lua e a outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também a ressurreição dos mortos, semeando na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Por que fala ressuscita glorioso? Por causa da ressurreição gloriosa de Cristo, porque é igual a dele. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Por que corpo espiritual? Está falando aqui. Porque é uma ressurreição corporal, espiritual do corpo. Da alma acontece no reino milenar. Se é um corpo animal, também é um corpo espiritual, como está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo alma é o espírito vivificante. Mas não é o espírito que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. Está fazendo o antagonismo entre Adão e Jesus aqui. Qual o homem terreno, tais os homens terrenos. Ou qual o homem celestial, tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Como eu falei, nós iremos ressuscitar como Cristo ressuscitou. A feição do homem celestial. O que afirmo, irmãos, é que nem carne nem sangue podem participar do reino de Deus. E que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que vos revela o mistério. Aí vem o mistério. Nem todos morreremos. Que morte que ele está falando aqui? Que nem todos morreremos. Aí vem aquele futurista falar, mas Paulo, vem o ateu falar, mas Paulo está falando que ele não iria morrer, não. São Paulo está falando naquele momento, se, por exemplo, a ressurreição acontecesse naquele momento.
está dando uma explicação sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala, nem todos os cristãos, nem todos, morreremos, mas todos seremos transformados. Por que ele está falando assim, mas todos seremos transformados? Porque todos passarão por essa transformação do corpo celestial, um corpo espiritual celestial. Tantos que morreram em Cristo, como aqueles que estarão vivos no dia da vinda de Cristo para a ressurreição dos mortos. Todos terão o mesmo corpo, um corpo glorioso, incorruptível, aquele corpo que Cristo ressuscitou. Um corpo que você pode tocar, ver, mas atravessa as paredes, tá? Aí diz assim, ó. E no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí o ateu vem falar assim, ó, São Paulo está falando que ele não ia morrer, que ele foi transformado. Aqui é um dilema para o pessoal da escatologia plena, para o futurista e também para o ateu, né? Por quê? O futurista prega que isso aí vai acontecer ainda, né? Aí você fala assim, não, mas São Paulo fala que ele ia participar disso aqui ainda vivo, né? E não é isso que São Paulo está falando. O ateu também fala a mesma coisa. Ó, São Paulo está falando que ia participar disso, ele não está falando isso. Ele está falando, olha, ele está colocando como se essa ressurreição, esse evento fosse acontecer naquele momento, tá? Se a trombeta soasse naquele momento, o que iria acontecer? Os que morreram em Cristo iriam ressuscitar e depois os que estão vivos iriam passar por essa transformação corporal. Não ia ter uma morte como os que morreram, mas ele teria que transformar esse corpo corruptível em um corpo celestial. Não me consta que isso tenha acontecido no ano 70. Não me consta. E São Paulo não participa disso no ano 70 porque já tinha morrido. Ele morreu lá por volta de 65, 66, antes, né, dos 3 anos e meio da grande tribulação. E presta atenção como São Paulo fala assim de um evento único, né, que é o som da trombeta. Tocou a trombeta. Os mortos ressuscitarão, todos os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os que estão vivos, né, serão transformados. Não aconteceu esse evento na história da humanidade, minha gente. Tanto que a pessoa nasce, continua se batizando, continua tendo uma vida sacramental, morre fisicamente e espera a ressurreição dos mortos com esse corpo glorioso, porque não me consta que ninguém tenha ressuscitado no ano 70 com esse corpo glorioso e que aqueles que estavam vivos passaram por essa transformação no qual, né, tenha ali um corpo que atravessava as paredes e ainda você podia tocar nele, tocar assim e ver o corpo. Isso aqui não aconteceu. Ah, mas então você é futurista. Não, gente, isso aqui é um prêmio para o cristão. É um prêmio para o cristão. Entenda, para todo cristão tem como recompensa a ressurreição dos mortos. E todos aguardam essa ressurreição dos mortos. Assim como no Antigo Testamento, por exemplo, todos aguardavam o quê? A redenção. Todos aguardavam a redenção. Aqui todos aguardam a ressurreição dos mortos. Mas assim, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Opa! Então, depois do ano 70, não existe mais um corpo mortal, é isso? Não existe? Todo mundo nasce e não morre mais? Não, todo mundo nasce, continua morrendo. Continua morrendo. Né? E aí diz assim, quando este corpo corruptível estiver revestido de incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido de imortalidade, então se cumpre a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Então, só depois que acabar a morte física que entrou no mundo através de Adão, só depois que acabar essa morte física no mundo, é que Jesus consegue vencer esta morte. Ou seja, vai acontecer um evento único em que os mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão com seus corpos gloriosos e os que estão vivos no dia, e São Paulo está fazendo aqui, né, ele está dando um exemplo como se essa ressurreição fosse naquele dia, naquele momento. Por isso que ele fala, e nós seremos transformados. Ele está dando um exemplo. Ó, se for hoje, acontece isso. E aí ele fala ali,
né? E os que estão vivos serão transformados, passarão por essa transformação corporal, e esse corpo nunca mais vai morrer. Mas ninguém passou por essa transformação, meus irmãos. Nem o pessoalzinho da escatologia plena. Ninguém participou dessa ressurreição, porque o próprio Apocalipse coloca esse ato de tempo da primeira ressurreição, depois do fim da grande tribulação, até o fim do reino milenar, quando vai acontecer essa ressurreição universal e o julgamento universal. O Apocalipse coloca esse ato de tempo. Não é o preterista ortodoxo, não é o futurista, nesse caso, que o futurista não acredita em nada disso aí que nós estamos pregando. O próprio João coloca isso. Como eu falei, você tirar a ressurreição, você tirar o reino milenar do capítulo 20 e colocar para antes do Apocalipse 17, desculpa, cara, aí quem está fazendo isso está conjecturando, infelizmente. Então a gente não pode brigar com o texto, tá, gente? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas, né, a Deus. Deixa eu colocar mais para cima, porque eu acho que não está pegando para vocês aí. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão, tá? Então esse aqui é o capítulo 15 da carta aos Coríntios. Aqui fala sobre a ressurreição dos mortos, da ressurreição espiritual e celestial do corpo, e não uma ressurreição espiritual da alma. Aqui está falando sobre um mistério que vai acontecer com o cristão. Que quando tocar essa última trombeta, o que significa tocar trombeta? Anúncio. Quando anunciar este último dia, os mortos ressuscitarão. Como? Não sei se vai sair da terra, se vai vir voando, mas ressuscitarão com um corpo glorioso. E quem está vivo nesse dia, tá? Não é que ele não vai morrer. Ele vai passar de uma forma instantânea por uma morte, uma ressurreição corporal na hora. Assim, ó, você vai morrer e já vai ter o seu corpo transformado em corpo glorioso. E aí vem sim o fim. E o fim é com o juízo universal, tá, gente? O que é o juízo universal? É quando você vai pegar o ímpio e separar do justo eternamente. E vai ser jogado o ímpio no lago de fogo, e o justo vai viver eternamente com Cristo, e não haverá mais morte. Ninguém mais vai precisar passar, né, por esse mundo como estrangeiro. Vai acabar todo esse plano aqui, que é o plano material. Então assim, pessoal da escatologia plena que fica aí pegando no pé do preterista ortodoxo, falando que o preterista ortodoxo também é um futurista, porque acredita... Não, isso aqui é um prêmio para os mártires, é um prêmio para as testemunhas de Cristo, quem morre como testemunha de Cristo. É um prêmio, a ressurreição no último dia, tá? Como eu falei, tem até o pessoal da escatologia plena que não deixa de acreditar nessa ressurreição universal. São Paulo fala de um evento único que iria acontecer, tá? Esse evento, os mortos iriam ressuscitar. E quem estava vivo, se aconteceu lá no ano 70, todos que estavam vivos ali iriam ter seus corpos transformados de uma só vez, um corpo igual ao de Cristo. Não me consta que isso tenha acontecido, tá, gente? Não me consta que isso tenha acontecido, tá bom? E aí o cabra fala assim, ah não, mas então, e como é que você fala então, porque a vinda de Cristo era só um sinal, era figurativo? Não, Cristo fala isso, lá em Mateus 24, ele fala que essa vinda dele era como um sinal de um relâmpago, ele que compara essa vinda dele em castigo contra Israel, não uma vinda física, tá? Ele fala que era um sinal como um relâmpago no céu, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui São Paulo está falando de um evento único que iria acontecer em um só momento, onde todos iriam passar ao mesmo tempo por essa ressurreição e transformação. E o Apocalipse coloca isso basicamente, né, para depois do reino milenar. Como eu falei, o pessoalzinho da escatologia plena precisa explicar melhor a questão do reino milenar. Ah, o reino milenar aconteceu antes da grande tribulação? Então São João cometeu um equívoco ali. Ah, mas tem Gog e Magog. Gog e Magog, Deus protege a cidade querida. Grande tribulação, Deus condena a tal da cidade querida, tá, gente?
Então, veja aí, ó. Tem coisa aí que não está se encaixando na escatologia plena. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.